Estamos de volta para o Perito Podcast na companhia de Ismael Rezende, engenheiro eletricista. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. E o assunto agora é cabine primária. Acompanhe conosco. Ismael, no caso do condomínio receber essa energia em alta tensão, então o transformador não vai ficar na rua, vai ficar dentro do condomínio, é isso? Sim, sim. E aí ele fica dentro de uma cabine primária. Exatamente. Certo? A minha pergunta é a seguinte: quem é o proprietário desse transformador? É o condomínio ou é a concessionária? É o condomínio. Essa cabine primária é pertencente às instalações do condomínio. Nós temos que ter uma relação bem clara, porque a alimentação, quando ela é em baixa tensão e o transformador está no poste da concessionária, a responsabilidade é da concessionária. Entendeu? Quando ele passa a ser interno à edificação, a responsabilidade é da edificação. Neste caso, a cabine primária sua está interna à edificação. Você está recebendo em alta e rebaixando essa tensão para a... Mas tem uma questão aí, porque se a manutenção, quem faz é o condomínio, o eletricista do condomínio vai pôr a mão lá no negócio de alta tensão? Isso é muito legal você perguntar isso aí. Por quê? Essa manutenção, dado exatamente por aquela questão lá da NR10 que você falou, responsabilidade nossa é uma responsabilidade criminal. Não posso colocar uma pessoa que não tem a qualificação para fazer essa manutenção. Nós temos que chamar empresas especializadas. Se houver um desligamento do condomínio para fazer uma limpeza, para fazer uma manutenção, pode ser solicitado à concessionária desligar no próprio poste de alimentação ou interno a essa cabine. Nós temos também disjuntores, que são sistema de seccionamento, chave que vão desligar a entrada de energia. Aí essas pessoas vão fazer os ensaios que são necessários. Por isso é muito importante, a cabine primária não é só chegar lá e aquele cubículo de entrada de energia e esquecer aquele cubículo lá, pensando só na parte dos quadros de baixa, não. Tem vários ensaios envolvidos que são necessários, obrigatórios a serem feitos. Agora, uma pergunta. É normal a concessionária, por iniciativa dela mesma, resolver fazer uma inspeção numa cabine primária, ou é sempre o condomínio que solicita? Não. Essa inspeção, nós podemos pedir uma inspeção de entrada de energia. Se houver, por exemplo, uma fuga de energia, alguma variação que o condomínio está sofrendo, você pode solicitar à concessionária uma verificação, porque a concessionária ela tem a responsabilidade dela de verificação até o quadro o sistema de medição da cabine primária. A parte interna da cabine passa a ser uma responsabilidade do condomínio. Mas a cabine está antes das medições. Nós temos o cubículo de entrada e o cubículo de medição. Normalmente a concessionária... Nós estamos na entrada ainda. Na entrada. Ela só vai inspecionar se for provocada, se o condomínio solicitar, ou ela vem por conta própria? Como fazer uma inspeção de surpresa? Não. Vou dar uma incerta lá naquele condomínio. Só se o condomínio solicitar. Ou se houver alguma evidência de algum problema, a concessionária ela tem acesso, ela pode solicitar acesso e verificar. Então vamos voltar para o nosso assunto inicial, que é a inspeção predial. Você vai fazer uma inspeção no condomínio, você já inspecionou o poste, agora você está olhando a cabine primária, tá? Você entrou na cabine primária, vai ver se está tudo legal, se está tudo certinho, ou se de repente precisa fazer alguma coisa, se precisa eventualmente chamar a concessionária. Qual é o teu foco de observação? O que você vai procurar dentro da cabine primária? Primeiras questões que nós temos que colocar é segurança. Essa cabine primária tem uma porta de acesso, ela tem condições de bloquear o acesso de pessoas a essa... Um acesso controlado. Então, primeiro, a própria norma, tanto a 5410, que nós falamos, que é instalações elétricas em baixa tensão, a 14039, que é de alta tensão, a própria nós falamos, todas elas implicam envolvidas. Tem uma norma muito interessante do Corpo Bombeiro, que é a IT 41, que também é inspeções visuais em baixa tensão, que é a IT 41. Então, um detalhe: IT, instrução técnica, são as normas do Corpo de Bombeiros.
Cada uma, para cada assunto, tem uma IT1, IT2, IT41, IT17 Exatamente. e assim vai. Legal falar, porque uma das questões que nós colocamos nessas normas é a identificação visual de risco, né? Ou aquela placa, né? Área energizada, perigo, alta tensão, ou quadro energizado. Então, nós temos que olhar isso aí. Quando a gente adentra a cabine primária, a primeira coisa que eu olho é se tem identificação de risco, né? Essas placas são obrigatórias? São obrigatórias e as pessoas elas têm que saber que ali é um local energizado. Então, a primeira questão quando você vai entrar na cabine primária é o acesso, se ele é restrito ou não, né? Se tem a identificação, né? E aí, quando eu adentro a cabine primária, então eu já começo a olhar questões mais técnicas, né? São condições de instalação dos equipamentos, conservação, né? Muitas vezes eu falo que a inspeção visual, né, ela está também na norma, a inspeção visual, e para nós ela é muito importante. Quando eu passo o olho no transformador, eu verifico se ele tem vazamento, né, se existe pontos de aquecimento nos cabos, né, nas buchas de alta, na bucha de baixa. O vazamento que se refere é a tal da fuga de corrente? Não. Nós temos dois tipos de transformadores, que nós chamamos de transformador a óleo, né, onde a refrigeração do transformador vazamento de óleo. Exatamente, esse equipamento ele é refrigerado a óleo, então normalmente existem aletas em volta deles que vão fazer a convecção térmica do óleo no transformador, e o transformador chamado a seco, né, onde só tem as bobinas do transformador. O transformador a seco é um transformador mais novo, né? As edificações mais antigas todas são transformadores a óleo, né? Então a gente observa muito se existe vazamento, né? Uma das questões importantes envolvidas na conversão de energia de alta para baixa e devido à passagem de corrente é o aquecimento, né? E esse aquecimento pode muitas vezes provocar vazamento em transformadores, né? O transformador não é uma coisa só estática, ela Então me diga uma coisa. Eu sei que todos os equipamentos que levam algum tipo de líquido lá dentro, por exemplo, o gerador, por exemplo, o transformador, que é óleo, ele tem que ter uma espécie de uma bacia de contenção. É um recipiente para, se em caso de vazamento, esse óleo ficar acumulado e poder ser retirado. Isso é muito legal você falar, porque piso, a norma, ela põe isso em pauta, né? De acordo com a própria norma, a partir de uma certa capacidade de litros envolvidas no transformador, né? Mesmo ele sendo estático, não é uma máquina girante, né? O transformador é um equipamento estático, né? Mas ele sofre, né, todas as variações térmicas, né, elétricas que existem nesse transformador. Então, pode haver, devido a esse funcionamento, um vazamento de óleo. E esse vazamento de óleo ele não pode ir para onde está a área do transformador, né? Então, dependendo do volume do transformador, tem que haver uma bacia, né? Na realidade, um dreno desse óleo que é drenado para fora da cabine e cai numa caixa de contenção. Por quê? Se houver um curto-circuito e venha a explodir o transformador ou pegar fogo, esse óleo ele é combustível. Mesmo tendo as propriedades isolantes dele, ele é óleo de combustível. Nós já vimos na televisão, né, isso acontecer em escalas maiores, né, em subestações de energia, pegar fogo no transformador, né. A própria norma, vendo em escala um pouquinho menor, ela também fica com essa preocupação, né. Então, muitas vezes eu tenho estruturas mais antigas que não têm isso aí previsto na própria infraestrutura da instalação da cabine primária. Então, na verdade, eu tenho dois problemas. O primeiro é que esse óleo não escorra, não fica sujando, não fica assim... Vá para um lugar onde ele vai ficar armazenado até ser retirado. E esse lugar onde esse óleo vai ficar armazenado tem que ficar a uma certa distância para que ele não sofra nenhum tipo de ação de aquecimento, ou de fagulha, ou de faísca, que possa detonar e iniciar uma combustão. Normalmente esse dreno ele vai levar para fora da cabine primária, né, numa caixa de contenção fora da cabine primária. Né, como se fosse um dreno de água mesmo que a gente vê em chuveiro, que vai drenar essa água que vai ser encaminhada para o esgoto. Né? Outra questão muito importante é as próprias estruturas. Né? A norma exige que seja aterradas as estruturas da cabine,
né? Que a iluminação seja a prova de explosão, né? Que tenha, por exemplo, as barreiras de contenção, ou seja, as grades de proteção entre a pessoa qualificada que está ali dentro e a parte de alta tensão, impedindo acesso a essa parte. E tem mais, assim, tapetinhos para pisar, exatamente. luva para operar, essas eu ia coisas, chegar né? exatamente nisso. E os EPIs necessários para a cabine primária, né? É o profissional, então o profissional tem que ter sapato com isolação determinada, ele tem que ter a roupa, né, de proteção já determinado, provado pelos órgãos competentes. A pessoa que vai fazer o seccionamento dessa cabine, mesmo qualificado, eles têm que estar sob um tapete de proteção que vai isolar ele da alta tensão, ou as hastes que vão fazer essa manobra puxando a seccionadora também tem que ser, tudo isso tem que ser qualificado. Quando a gente olha na inspeção predial, eu vejo a data de validade desses componentes. Às vezes você chega lá, tem uma luva de proteção na cabine primária, essa luva está vencida. Aí a pessoa fala, mas olha bem, está em boa conservação, né? Mas se ela tem uma data de validade, um vencimento... E as luvas têm data de validade? Tem data. Não só as luvas, também a própria haste de seccionadora. E para quem tem esse problema de... Vamos supor, o cara tem uma luva que nunca foi utilizada, nunca precisou utilizar, e essa luva está em perfeito estado. Só que está com a data de validade vencida. Ele é obrigado a descartar aquela luva ou pode ter uma recuperação? Algumas das empresas envolvidas nesse processo, elas fazem uma aferição, elas levam em teste de novo essa luva, né? Elas são testadas e aferidas como condição. Se não houver isso, ele tem que comprar essas luvas de novo. Vamos ver bem claro assim, né? Quando eu adquiro uma luva com uma data de validade, mesmo que ela seja cara, o custo dela é muito menor que o risco envolvido, né? Então é bom a gente colocar isso em pauta, né? Minhas luvas que estão vencidas, mas é caro comprar um par de luvas novos, né? Mas espera aí, o custo envolvido num acidente elétrico é muito maior. Ismael, eu vou te dizer uma coisa, tem dois custos aí. O primeiro, o custo de você realmente criar uma situação que possa causar um perigo, um acidente elétrico, que não são acidentes simples, são graves. O segundo é a tua responsabilidade como gestor daquele condomínio em estar utilizando um material com validade vencida, mesmo que ele tenha uma qualidade, só que o que vai prevalecer num processo judicial lá na frente, que é onde a Alan, que trabalha muito com assistência técnica em processos judiciais envolvendo acidentes em condomínios, envolvendo problemas em condomínios, né? É você assumir uma responsabilidade por um assunto que, na verdade, vai ser uma culpa indireta, mas vai ser culpa sua, porque você está utilizando o material que está vencido. Vamos colocar bem claro, né? Responsabilidade civil e criminal. Civil e criminal. Exatamente, né? Quando eu deixo de dar a condição àquela pessoa, né? Estou deixando o equipamento vencido, eu estou assumindo essa responsabilidade. Perfeito. Tem uma pergunta que chegou agora pela internet, passamos para você. Ismael, a pergunta vem da Helena Bittencourt, de Marília, interior de São Paulo. Quem pode entrar na cabine primária? Bom, muito legal isso aí, né? Vamos deixar bem claro. Pessoas qualificadas para isto, né? Então, quando a gente fala de qualificação, eu não estou falando que aquele eletricista que faz a instalação da fiação lá no quadro residencial, que faz a manutenção no quadro elétrico, né, possa ser qualificado para isso. O que é qualificado? O que acontece? Existem cursos de qualificação em cabine primárias, né? Entre elas, nós acabamos de falar da NR10. Né? Conhecimento técnico para executar a função de testes, ensaios, manutenção. Então, sempre essas pessoas são qualificadas, existem vários órgãos de qualificação de pessoal e profissionais para isso. Então, muito importante, né, sempre solicitar uma empresa qualificada que faça esta manutenção junto à cabine primária. Não deixe qualquer pessoa entrar lá dentro, não deixe qualquer funcionário, né? Porque ele pode requerer, isso é muito importante, ele pode requerer a questão
até civil, né, através de uma ação civil, né, pedindo periculosidade. Aí, no caso, seria uma ação trabalhista. Trabalhista, desculpa, perdão. Ação trabalhista pedindo periculosidade, né, sobre acesso a esse ambiente. Eu tenho históricos, vários históricos, de que... Não, com certeza. Nos processos que eu trabalho, inclusive relacionados à engenharia de segurança do trabalho, a primeira pergunta do advogado nessa questão é: o funcionário tinha os treinamentos, os cursos das NRs... Ele era qualificado? Da NR correspondente àquele nível de risco? Essa questão trabalhista é muito legal a gente abordar, porque às vezes eu peço um funcionário, desligou a cabine, vai lá ligar para mim lá, por favor, né? Esse funcionário, só do ato dele entrar lá dentro, ele tem direito, né? Então, muitas cabines primárias, né, com disjuntores de religamento... Ele tem direitos, quer dizer, ele tem direitos a serem reclamados. Exatamente. Muitas cabines primárias que são com disjuntores automáticos para religamento, eles colocam a botoeira do lado de fora da porta da cabine. Ou desligou, o profissional vai lá, ele vai acionar aquele painel sem entrar na cabine. Ótimo. Então isso é legal a gente falar, esse acesso já é restrito. Né? Seja ele pelo zelador, seja ele pelo eletricista, seja ele pelo faxineiro, né? Só pessoas qualificadas que o condomínio tenha documentação desta qualificação podem entrar dentro da cabine primária. Ou seja, não basta ter, tem que mostrar que tem. Tem que mostrar que tem. Exato. E tem que ser aferido essa pessoa. Neste caso, se ela é um funcionário da edificação, ele recebe para isto. Então não adianta, ele era funcionário da limpeza, tinha qualificação, ia lá fazer. Não. Ele tem direitos trabalhistas sobre isso. Então, periculosidade, né? Ou seja, né, vai se pagar um adicional de periculosidade, né, devido a esse acesso. Bem, Helena, você hoje teve a presença de um especialista que acho que respondeu com sobras a sua pergunta. Mais uma vez lembrando, você vai ganhar a caneca do programa O Perito por ter enviado uma pergunta. A Helena mandou o endereço? Não mandou o endereço, a gente então, está cobrando ela aqui já. Então, por favor, mande seu endereço. Vou ter o máximo prazer em mandar essa caneca para Marília, tá? E todos vocês, cliquem no sininho, ative para receber as notificações do nosso programa e outras coisas de interesse para vocês. Compartilhe esse programa e inscreva-se no canal aqui embaixo.